Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Um bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você esteja assistindo a esse vídeo. Bom, vamos dar continuidade aí à leitura do livro Intuição, o saber além da lógica, dicas para uma nova maneira de viver, do Osho. Bom, hoje é a leitura do capítulo 6, onde ele vai falar da imaginação. Então, antes de iniciarmos, eu já peço que você curta, comente, compartilhe, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram, @sueli_dantas, com 2 T's, tá bom? Então, vamos lá. Capítulo 6, Imaginação. A faculdade da intuição e a faculdade de criar a sua própria realidade não são absolutamente diferentes, mas coisas diametralmente opostas. A intuição é apenas um espelho, ela não cria nada, ela apenas reflete. Ela reflete aquilo que é. Ela é pura, silenciosa, água cristalina, refletindo as estrelas e a lua. Ela não cria nada. Ela é a claridade que no Oriente foi chamada de terceiro olho. Os olhos não criam nada, eles simplesmente informam você do que existe. Criar a sua própria realidade é chamada de imaginação. Essa é a faculdade de sonhar. Durante a noite, você cria muitas coisas nos seus sonhos. E a coisa mais impressionante é que durante toda a sua vida você vem sonhando toda noite e sabe a cada manhã que era um sonho, não era real. Mas quando a noite volta e você dorme e a sua imaginação começa a abrir as asas, nenhuma dúvida lhe ocorre. Sem nenhuma dúvida, você aceita a sua realidade. Essa faculdade da imaginação pode funcionar também de outras maneiras. Ela cria os seus sonhos, que você sabe que não são reais. Mas quando eles vêm e você é envolvido por eles, eles parecem absolutamente reais. Mais reais do que o mundo real. Porque no mundo real, de vez em quando, você pode desconfiar, você pode duvidar. Por exemplo, neste mundo, neste momento mesmo, você é capaz de duvidar se o que está vendo aqui ou ouvindo aqui é real, ou se você dormiu e está tendo um sonho. Ele pode ser um sonho, você só vai saber quando acordar. Essa é a única distinção. Na realidade, você pode duvidar, poderia ser um sonho. Mas num sonho, você não pode imaginar se é um sonho. Essa é a única distinção entre sonho e realidade. A realidade lhe permite argumentar. A imaginação não lhe permite argumentar. A mesma faculdade pode criar devaneios. Você está sentado em silêncio, sossegado, sem fazer nada, e um sonho começa a flutuar nos seus olhos. Você está acordado, mas começa a pensar sobre ser o presidente do país. Por que você está acordado? Uma corrente oculta sabe que você está tendo ideias estúpidas, mas ainda assim elas são tão doces que você continua a sonhar que se tornou um conquistador do mundo ou o homem mais rico do mundo. Ele está acordado, mas está produzindo um sonho. Se isso se tornar demais, você perderá a sanidade mental. Você pode ir a um asilo de loucos, a um hospital psiquiátrico e ficará surpreso em saber como as pessoas vivem da própria imaginação. Falar com as pessoas que não estão presentes, não apenas falar, mas até mesmo responder pelas pessoas. E não existe dúvida, não existe ceticismo. A imaginação pode criar um tipo de insanidade se ela começar a acreditar nos próprios devaneios. Ela pode produzir alucinações. Até onde eu sei, os seus assim chamados santos, grandes líderes religiosos que viram Deus, que encontraram Deus, que conversaram com Deus, estão nessa categoria. O Deus deles está exatamente na imaginação deles. Existe um determinado método, se você quiser conferir. O tempo necessário é de no mínimo 3 semanas e você tem de fazer 2 coisas para preparar o terreno para criar uma alucinação. Então você poderá ver Jesus Cristo em pé à sua frente, ou Gautama, Buda, e poderá entabular uma boa conversa. Você poderá fazer perguntas e receberá as respostas, embora ninguém mais veja que aquela entidade está lá. Mas isso será culpa dos outros. Eles não têm a elevação espiritual para ver o invisível. 2 coisas básicas são necessárias. Uma é um jejum de 3 semanas. Quanto mais faminto você estiver, menos a sua inteligência funciona, porque a inteligência precisa de uma determinada quantidade de vitaminas continuamente.
Se essas vitaminas não forem fornecidas, o cérebro começará a perder as suas funções. No período de 3 semanas, ele para de funcionar. Então, a primeira coisa é fazer o intelecto dormir. É por isso que todas as religiões prescrevem o jejum como uma disciplina religiosa excelente. Mas a psicologia por trás disso é que dentro de 3 semanas a sua inteligência começa a adormecer. E então a imaginação pode funcionar perfeitamente bem. Não há ninguém para duvidar. O segundo requisito é a solidão. Vá para um lugar, numa montanha, numa floresta, numa caverna, onde esteja absolutamente sozinho, como o homem nasceu em sociedade. Como o homem nasceu em sociedade, ele sempre viveu entre as pessoas. Ele fala e conversa o dia inteiro, blá, 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 blá. À noite ele conversa com os seus sonhos e pela manhã começa e vai em frente até dormir de novo. Se não houver ninguém com quem conversar, ele começa a orar a Deus. Isso é conversar com Deus. Essa é uma maneira respeitosa de enlouquecer. No período de 3 semanas, depois da segunda semana, ele começa a falar em voz alta. Depois da primeira semana, começa a falar consigo mesmo, mas ele sabe que ninguém deve ouvi-lo. Do contrário, vão pensar que ele está louco. Mas no fim da segunda semana esse temor não existe mais, porque a inteligência está ficando insensível. Na segunda semana, ele começa a falar em voz alta. Na terceira semana, ele começa a ver a pessoa com quem quer se encontrar. Jesus Cristo, Krishna, Mahavir, Gautama Buda, um amigo morto ou quem quer que seja. Depois de 3 semanas, ele é capaz de visualizar a pessoa com tanta clareza que a nossa realidade comum parece ofuscada. Daí as religiões terem incentivado essas duas estratégias, jejuar e ir para um retiro isolado. Essa é a maneira científica de ter uma experiência alucinatória. Você pode criar a sua própria realidade, pode viver com Jesus Cristo outra vez, pode ter uma boa conversa com Gautama, Buda, pode fazer perguntas e obter respostas, embora esteja fazendo as duas coisas. Mas foi descoberto que quando você faz uma pergunta, a sua voz assume um tom, e quando dá a resposta, a sua voz é diferente. Naturalmente, isso acontece em todos os hospícios por toda parte. As pessoas conversam com as paredes. Toda a história dos santos que tiveram contato com Deus, conversaram com Deus, tem de ser pesquisada com uma preocupação maior do ponto de vista psicológico. Eles não são diferentes dos loucos. Todas as suas pretensões, declarações de que são os únicos filhos de Deus, de que são o único profeta de Deus, de que são a única reencarnação de Deus, não são nada além de afirmações insanas. Será um verdadeiro choque se você puder entender que essas pessoas estavam envolvidas por alucinações. Elas criaram a sua própria realidade ao redor de si. Os seus deuses eram a sua imaginação. As suas mensagens vieram da sua própria mente. As escrituras que deixaram foram feitas por elas mesmas. Nenhum livro foi escrito por Deus, porque eu consultei todos esses livros. Eles não merecem nem sequer ser considerados boa literatura. O que dizer sobre a santidade? Eles são uma literatura de terceira classe, mas as pessoas os veneram. Toda a história da humanidade pode ser reduzida a uma única frase. Ela tem sido a história da histeria. Todos esses santos e sábios são histéricos. Apenas muito poucos deixaram de lado a imaginação, deixaram de lado toda a mente e todas as suas faculdades. Mas esses são poucos e não tiveram contato com Deus. Buda nunca viu nenhum Deus. Ele vivenciou apenas um enorme silêncio. Experimentou a grande alegria que permaneceu por 42 anos após a sua iluminação. A iluminação dele não foi uma ficção, porque as ficções não podem durar por tanto tempo. Os sonhos não podem transformar a vida de um homem. Depois da iluminação, ele se tornou outro homem. A alegria permaneceu com ele, assim como a respiração. Ele não conversava sobre deuses, não falava sobre céu e inferno, não falava de anjos. Ele não viu todas essas coisas. Essas coisas têm de ser criadas primeiro.
Você tem de se colocar numa determinada situação em que possa ver tudo quanto queira ver. E se a pessoa estiver morrendo de vontade de ver Jesus Cristo, estará pronta para fazer qualquer coisa: jejum, isolamento, ir para um mosteiro. Em Athos, na Europa, existe um mosteiro de 1000 anos de idade, talvez o mosteiro mais antigo da Europa. Nesse mosteiro, há uma regra segundo a qual só se pode entrar nele, não se pode sair mais de lá. Eita, que horror! Nesse mosteiro há uma regra segundo a qual só se pode entrar nele, não se pode sair mais de lá. E dentro desse mosteiro vivem cerca de 10.000 monges. Apenas quando eles morrem, então seu corpo é lançado por um buraco e outros cidadãos que estão do lado de fora, que não são monges, dão-lhes uma sepultura. Mas os que estão dentro não podem nem ao menos sair com o morto. Gente, que horror! Então, o que aquelas pessoas fazem? Apenas cantam a Ave Maria. O mosteiro é dedicado à mãe de Jesus, Maria. O dia inteiro, o único trabalho deles é cantar a Ave Maria. Jejum, isolamento do mundo. Logo, eles começam a ter alucinações de que a mãe Maria os visita. Eles têm as suas celas, vivem sozinhos, isolados uns dos outros. Eles não podem conversar entre si, apenas com o abade. Nesses 1000 anos, nenhuma mulher pôde entrar no mosteiro, nem mesmo um bebê de 6 meses. Esses monges estão sentados sobre verdadeiros vulcões de energia sexual reprimida. Essa energia sexual reprimida também ajuda a criar alucinações. Todo mundo sabe que os rapazes começam a ter alucinações sobre garotas e que as garotas começam a ter alucinações sobre rapazes. Os seus sonhos tornam-se cada vez mais sensuais. O sexo se torna um fator dominante em sua mente, e por causa desses monges terem reprimido o sexo e estarem jejuando, vivendo no isolamento, só pensando em Jesus Cristo ou Ave Maria, naturalmente eles começam a ter alucinações. E aqueles que começam a ter alucinações são os mais respeitados, os mais venerados. O maior louco dentro do mosteiro se torna o abade. Há muitas coisas a fazer para liberar as pessoas desses hospícios chamados mosteiros, conventos, para ajudá-las a recuperar a sanidade mental. Trazê-las de volta ao mundo da realidade e não dos sonhos. Você não precisa criar a sua realidade, você só tem de purificar os seus sentidos para sentir a realidade e a sua beleza psicodélica, o seu colorido, o seu vigor, a sua vitalidade. E dentro de si, você tem de descobrir a realidade, não criá-la, porque nada criado por você pode ser outra coisa além de imaginação. Você simplesmente tem de entrar em silêncio e observar. Apenas ficar alerta e consciente, de modo a poder ver o que é real. E aqueles que viram a realidade dizem que você sente um enorme silêncio, uma grande alegria, uma infinita felicidade, imortalidade. Mas você não vai ver nenhum Deus e não vai ver anjo nenhum. Essas coisas têm de ser criadas para serem vistas. A intuição, a imaginação, o intelecto, tudo isso tem de ser transcendido. Você tem de chegar a um ponto em que está além da mente, uma profunda serenidade, um frescor e uma calma. Essa é a sua verdadeira natureza. Essa é a sua natureza búdica. Isso é o que você é. Esse é o material de que você é feito. E esse é o material de que todo o universo é feito. Podemos chamá-lo de consciência universal, podemos chamá-lo de divindade universal. Qualquer nome serve, mas lembre-se, milhões têm se enganado com a imaginação e é muito simples, muito fácil. Só se precisa seguir uma determinada estratégia e então criar a realidade. Uma vez eu estava hospedado na casa de um amigo, na Índia. Na Índia existe um festival sagrado e nesse festival as pessoas usam algo semelhante à marijuana e isso se chama bhang. O homem na casa de quem eu estava hospedado era também um professor na mesma universidade em que eu estava, um homem muito simples e bom, e eu havia dito a ele: não faça essa idiotice. Mas ele foi a uma reunião com alguns amigos e eles conseguiram servir a ele doces que estavam cheios de marijuana. Gente, eu não sei o que é marijuana, vou pesquisar depois. E algumas bebidas geladas também cheias de marijuana. Deve ser alguma coisa alucinógena, né?
Ele não voltou para casa. No meio da noite eu tive de ir procurá-lo. O que havia acontecido? Ele escava em pé, nu, rodeado por uma multidão, gritando obscenidades, meu Deus. E as pessoas atiravam pedras nele. Não consegui entender o que acontecera. Detive as pessoas dizendo: eu conheço este homem, ele está se comportando como se estivesse drogado. Tentei vesti-lo, mas tive dificuldade, pois ele resistia bastante. Eu tentava vestir-lhe as calças e ele as arrancava, e depois ele saiu correndo. Eu não conhecia direito a cidade, mas ele a conhecia bem. Eu o segui por alguns minutos pelas ruas estreitas e depois o perdi. De manhã, a polícia telefonou para casa e informou que o meu amigo estava preso. Então fui até a delegacia. Na ocasião, ele já havia recuperado um pouco dos seus sentidos. Ainda assim, estava com muita ressaca. Mas ele me reconheceu e disse: desculpe por não ter dado ouvidos a você. Ele tinha ferimentos por todo o corpo por causa das pedras que as pessoas haviam atirado nele. Eu o levei para casa e desde aquele dia ele ficou com medo da polícia. Ficou marcado por esse medo, porque a polícia deve tê-lo agredido bastante. Com certeza. De outra maneira, ele não teria vestido as roupas e ele deve ter se comportado mal com os policiais. Ele ficou com tanto medo que esse se tornou uma paranoia. A vida tornou-se difícil para ele. Durante a noite, um policial ficava de guarda na rua. Ele ouvia o ruído das botas dos policiais e bastava isso para que acordasse sobressaltado. Eu lhe dizia: Bowram, esse era o nome dele, o que você está fazendo? Fique quieto, ele respondia, a polícia vem vindo. Eu tive de pedir ao diretor para lhe dar 15 dias de licença para que ele pudesse descansar, porque era difícil levá-lo à universidade. Tudo se tornara suspeito. Se visse duas pessoas paradas na esquina conversando, ele dizia: olhe, eles estão conspirando, e eu garanto que vão conseguir me pegar. Vão me prender e me bater. Faça alguma coisa. Um carro de polícia passava e ele dizia: meu Deus, eles chegaram. Eu tentei de todas as maneiras possíveis mostrar que era apenas medo. Eu sabia como havia começado, mas já estava sendo demais. Ele não ouvia, nem dormia, nem me deixava dormir. Por fim, eu tive de ir até o inspetor de polícia e contar-lhe toda a história. Eu falei a ele: o senhor precisa me ajudar de alguma forma. Esse homem é muito simples, inocente. Ele não cometeu nenhum crime. Ele só havia tomado marijuana. Eu não sei o que mais misturaram nos doces e bebidas que lhe deram. A polícia deve ter batido nele. Do contrário, ele não vestiria as roupas. Eu tentei ajudar, mas ele saiu correndo. O inspetor respondeu: de que maneira eu poderia ajudar? O senhor poderia chegar lá com uma pasta. Eu sugeri porque ele vive repetindo: eles têm uma pasta contra mim e estão esperando o momento certo para me prender. Então, se o senhor chegar com uma pasta, com algemas e uma ordem de prisão, qualquer papel, só de ver o senhor ele vai perder toda a inteligência. E chegue durante a noite, ele tem de ser preso à noite. E então eu vou lhe persuadir. Vou lhe dar 5.000 rúpias para deixar o pobre homem em paz. E muito relutantemente o senhor deve deixá-lo ir, e eu vou lhe pedir para queimar a pasta. Então o senhor queima a pasta, e enquanto está o deixando ir, diz-me de modo que ele possa ouvir. Agora não há mais nenhum problema, porque a pasta foi queimada e não há mais provas nas mãos da polícia, e eu posso recuperar o dinheiro mais tarde. O homem foi muito bom. Ele disse que iria e realmente apareceu durante a noite, no momento em que o meu amigo ia se deitar. O inspetor fez com que se levantasse e ele me disse: ouça, olhe, eu venho lhe dizendo que eles viriam e eles vieram e esta é a pasta. O inspetor me entregou a ordem de prisão e declarou: ele tem de ser preso, e colocou as algemas nele. Eu tentei persuadi-lo, mas ele informou: não posso fazer nada. Ele vai passar pelo menos 5 anos na cadeia. E Bowram olhou para mim e pediu: escute, faça alguma coisa, ou então estou perdido. Então eu dei as 5.000 rúpias ao inspetor e argumentei: ele é uma pessoa simples, me faça um favor, deixe-o livre. Se ele fizer alguma coisa outra vez, então eu serei a primeira pessoa a entregá-lo à polícia. Mas este foi o primeiro crime dele e ele o cometeu sob o efeito de drogas. Com dificuldades, eu convenci o inspetor a queimar a pasta e ele queimou a pasta. Depois de retirar as algemas, ele me disse: está bem. Se ele fizer alguma outra coisa de novo, não poderei fazer nada.
No momento, tudo que foi relatado sobre ele à polícia foi queimado. Agora a polícia não tem poder para prendê-lo. E daquele dia em diante, Bowden ficou perfeitamente bem. No dia seguinte, eu tive de ir à chefatura de polícia para buscar o meu dinheiro de volta. O homem realmente era uma boa pessoa. Ele poderia ter se recusado a me devolver o dinheiro, mas ele devolveu e perguntou: como está o nosso rapaz? Está perfeitamente bem, eu lhe disse. Agora ele pode ver os policiais passando sem se incomodar. Eu lhe disse uma ou duas vezes: olhe lá aqueles policiais. E ele me respondeu: tudo bem, a pasta foi queimada. O meu amigo tinha criado uma alucinação ao redor de si mesmo, e as assim chamadas religiões existem em torno dessas alucinações. Você vai ficar surpreso em saber que a mais antiga das escrituras dos hindus trata de uma determinada droga, sonras, que era encontrada nos Himalaias e talvez ainda se encontre lá, mas não sabemos como reconhecê-la. Era uma prática normal entre todas as pessoas religiosas beber sonras. Um dos homens mais inteligentes do século XX, Aldous Huxley, ficou muito impressionado quando o LSD foi descoberto. Ele foi o primeiro a fazer a promoção do LSD. Ele viveu com a ilusão de que por meio do LSD pode-se alcançar as mesmas experiências espirituais que Gautama Buda teve, que Kabir teve, que Naka teve, pensando nos sonras dos Vedas. Ele escreveu em seu livro Céu e Inferno que no futuro a maior droga seria um produto sintético criado pela ciência. Seu nome seria uma homenagem à primeira droga usada pelas pessoas religiosas, sonras, e o seu nome seria Soma. E desde os tempos do Rig Veda, na Índia, os sannyasis hinduístas, pessoas religiosas hinduístas, têm tomado todos os tipos de drogas para entrar em contato com os seus deuses imaginários, a tal ponto que encontrei um seguidor de Kabir. Eles bebem todos os tipos de drogas e chega um momento em que se tornam imunes. Então eles começam a criar serpentes ninjas e fazem com que as cobras mordam a sua língua. Nossa! Só isso lhes proporciona uma experiência religiosa. Eu vi um mosteiro dos seguidores de Kabir em que eles tinham cobras grandes, perigosas. Bastaria uma mordida delas e você estaria morto, pois o veneno não tinha cura. Mas aqueles monges precisavam do veneno porque nenhuma outra droga fazia mais efeito sobre eles. Não é apenas uma coincidência que no Ocidente a geração mais nova tenha se interessado pelas duas coisas ao mesmo tempo, as drogas e o Oriente. Os jovens vão para o Oriente para encontrar um meio de experimentar alguma coisa além do mundo normal comum, do qual já estão cansados. Agora o sexo não exerce tanta atração, o álcool não interessa mais, então eles vão para o Oriente em busca de técnicas para criar uma realidade. E na maioria dos ashrams do Oriente, eles encontram técnicas que ajudam a sua imaginação. São tipos sutis de drogas. E no Ocidente, muitos tomaram drogas. Neste momento, existem milhares de jovens, homens e mulheres, sofrendo nas prisões da Europa e da América por causa do consumo de drogas. Mas até onde eu sei, vejo o problema numa perspectiva diferente. Eu o vejo como o começo de uma busca por algo além do mundo comum. Embora eles estejam buscando de maneira errada, as drogas não lhes dão a realidade. Você pode criar uma realidade através das drogas, mas essa realidade dura apenas algumas horas e então você precisa retornar às drogas. E a cada vez você precisa tomar quantidades maiores de droga, porque você vai se tornando imune. No entanto, existe uma grande tendência entre os jovens que nunca foi observada antes, de interesse pelas drogas. Eles estão prontos para enfrentar a prisão, depois saem e voltam a se envolver com as drogas. Na verdade, se eles têm dinheiro, até mesmo dentro da prisão, dão um jeitinho de conseguir drogas com os próprios carcereiros. Basta dar dinheiro a eles. Mas eu não vejo a questão como um mau sinal.
Eu simplesmente a vejo como uma geração mal orientada. A intenção está certa, mas não existe ninguém para dizer-lhe que as drogas não vão satisfazer os seus desejos e as suas ansiedades. Apenas a meditação, apenas o silêncio, apenas a transcendência além da mente pode proporcionar a felicidade e a satisfação. Mas eles não podem ser condenados, como estão sendo condenados e punidos. A geração mais velha é responsável porque não oferece alternativas. Eu proponho a única alternativa. Quanto mais você meditar, menos vai necessitar de alguma outra coisa. Não precisa criar uma realidade, porque começa a ver a própria realidade. E uma realidade criada é simplesmente falsa, é um sonho. Talvez um sonho doce, mas um sonho é um sonho. Afinal de contas, talvez um sonho doce, mas um sonho é um sonho, afinal de contas. A sede está certa, apenas eles estão andando a esmo. E os seus líderes religiosos, os seus líderes políticos, os seus governos e as suas instituições educacionais não são capazes de lhes dar a orientação correta. Me deu uma perdida aqui. As suas instituições educacionais não são capazes de lhes dar a orientação correta. Eu considero tudo isso como um sintoma de uma grande busca, a qual tem de ser bem recebida. Apenas se deve dar as orientações corretas, que as velhas religiões não podem dar, que a velha sociedade é impotente para dar. Nós precisamos urgentemente do nascimento de uma nova humanidade. Nós precisamos urgentemente mudar toda essa doença e essa coisa horrível que está destruindo muitas e muitas pessoas no mundo. Todo mundo precisa se conhecer a própria realidade. E é bom que o desejo tenha surgido cedo ou tarde. Vamos ser capazes de conduzir os jovens na direção certa. As pessoas que se tornaram sannyasis experimentaram todos os tipos de drogas, e quando elas se tornaram sannyasis e começaram a meditar, pouco a pouco o seu interesse pelas drogas desapareceu. Agora elas não precisam mais das drogas, não foi preciso nenhuma punição, nenhuma cadeia, só a orientação correta. E a realidade é muito gratificante, é como uma bênção que lhe satisfaz completamente. A existência lhe dá, em tal abundância, riqueza de ser, de amor, de paz, de verdade, que você não pode pedir mais, você não consegue nem sequer imaginar mais. Muito bom, né, galera? Esse foi o capítulo 6, onde ele falou da imaginação. Eu espero que você tenha gostado da leitura. Eu aguardo você no próximo vídeo. Curta, compartilha, comenta, se inscreve aí no canal. Me segue lá no Instagram, @sueli_dantas com 2 T's. E o próximo vídeo ele vai falar da política, o capítulo 7. E eu vejo você lá. Um beijão e tchau, tchau.